Olá a todos, eu sou o Theo Felipe de Andrade, é com prazer que eu venho apresentar essa iniciação científica, orientada pelo professor Marcelo Henrique Faria de Medeiros, na qual o tema é a reação alcalicílica e a reação sulfática interna, na qual a gente aborda mais o tema da reação sulfática interna, que é um dos processos principais de expansão geradores de fissuras em estruturas de concreto armado, possuindo relatos em obras de vários países como Brasil, Espanha e Canadá. Essa pesquisa ela buscava investigar uma possível correlação entre a umidade do concreto e as consequências da reação sulfática interna no desenvolvimento da corrosão. Nesse estudo foram monitoradas 24 lajes de concreto armado, de 25 por 25 por 7 centímetros de espessura, contaminadas com pirita. Vale comentar que essas lajes possuem 8 anos de idade e que durante 1.370 dias elas foram submetidas às duas condições de exposição ambiental de concreto armado, sendo um tratamento cíclico e outro submerso. Ambas as condições de exposição têm como base fatores relatados no meio técnico para a ocorrência do ataque, garantindo umidade e oxigênio suficiente para a oxidação do material contaminante. O trabalho experimental teve duração de 4 semanas e incluiu uma realização de testes em 3 estágios de umidade. Medições foram realizadas na condição de estado saturado e em outros 2 estados de umidade após períodos de secagem ao ar, em uma câmara seca após 12 e 24 horas. Resumindo o processo de moldagem que foi utilizado no estudo de Capraro, em 2019, como aglomerante foi utilizado cimento CP5 de alta resistência inicial e cinza volante. A mistura buscava se aproximar do cimento CP4, pelo seu uso constante em usinas e barragens. O cimento CP4 não foi utilizado diretamente por não se saber o teor exato de pozolano presente. Considerando que não existe contaminação natural pelo íon sulfeto, parte da massa do agregado miúdo foi substituído por pirita. Foi utilizado volume em consideração por se tratar de materiais com densidades diferentes. Os teores de contaminação utilizados tiveram como referência as normas da Associação Americana de Concreto e a Associação Francesa de Normalização, que delimita os teores máximos de dióxido de enxofre em estruturas de concreto, sendo meio e 1%. Também foi adotado um teor de 5% para a análise de resultados mais críticos. Com a tabela, a gente pode observar a quantidade de pirita utilizada em cada série do ensaio e a sua contaminação por dióxido de enxofre. Para cálculos da variação de massa, foi utilizada uma balança Balmax MP50. Para medições de potencial de corrosão e densidade de corrosão, foi utilizado o GCOR 10. E para os ensaios de resistividade, o Resipod. Em todos os ensaios, o valor mostrado é apenas uma média dos resultados obtidos, por se tratar de 3 lajes e nos ensaios de densidade de corrosão, potencial de corrosão e resistividade, 2 barras de aço em cada laje. Para a potencial de corrosão, foi utilizado dados da norma ASTM 876 de 2015. Cabe comentar que os critérios recomendados pela norma foram obtidos com base em estudos experimentais de corrosão por ataque de cloretos. Para a densidade de corrosão, foi utilizado estudos de Andrade e Alonso, onde a tabela mostra a classificação de valores de densidade corrente de corrosão e sua correspondência em termos de nível de corrosão. Para a avaliação da resistividade elétrica, foram obtidos dados do SEB sobre diagnóstico e avaliação de concreto de 1991. Como pode ser analisado observando os gráficos da variação de massa, conforme aumenta o teor de contaminação, também aumenta a perda de umidade, o que, de acordo com Pereira, é uma consequência da reação sulfática interna, pois com o aumento da permeabilidade se dá ao início da fragilidade da matriz, pelo preenchimento dos poros e pela formação de microfissuras. Na parte da resistividade elétrica, em geral, todos os corpos de prova registraram valores de resistividade que indicam um nível de corrosão desprezível, de acordo com os critérios avaliados sugeridos pelo SEB, além de não apresentar correlação significativa com o potencial de corrosão e velocidade de corrosão, já que a resistividade caracteriza o material, enquanto o potencial de corrosão e a densidade de corrosão caracterizam o aço. A análise estatística realizada pelo teste Turk de 95% de confiança indicou que o teor de contaminação não teve influência sobre os valores de resistividade obtidos em ambos os grupos. Devido à existência de tratamentos anteriores, é possível observar 2 tipos de comportamentos diferentes, onde as lajes que sofreram um tratamento cíclico, é possível observar uma influência significativa na variação de umidade. Quanto menor o teor de umidade, maior o valor da resistividade, e apresentando um coeficiente de determinação significativo em todas as séries. No entanto, os corpos de prova submersos não foi possível se observar um padrão de comportamento que evidencie a influência da variação do teor de umidade, sendo comprovado pelos valores baixos do coeficiente de determinação obtidos nas lajes desse tratamento. Observando o gráfico, pode-se notar que as lajes cíclicas, os valores mais eletronegativos foram registrados em estado saturado e é nítida a influência da variação do teor de umidade, enquanto nas lajes submersas, apenas a laje de 5% apresentou correlação significativa à variação do teor de umidade. Em todos os outros teores foram obtidos valores mais eletronegativos que menos 350 mV, o que não é coerente com o teor de 0% de contaminação. Também foi verificado que o comportamento entre as séries indica que as leituras de potencial de corrosão são mais confiáveis quando realizadas em estados de semi-saturado 12 horas de secagem.
Os ensaios de velocidade e corrosão apresentaram resultados semelhantes em todas as séries. Ambos os tratamentos apresentaram correlação baixa com a variação do teor de umidade. Ao comparar estatisticamente os resultados, foi obtido que a variação do teor de umidade não possui influência significativa no monitoramento da densidade corrente de corrosão. Porém, na medida que o teor de umidade diminui, também diminui a correlação entre potencial de corrosão e a densidade de corrosão. Foi observado que as leituras da densidade de corrosão são mais confiáveis no estado saturado ou semi-saturado, nos prismas de condução cíclica, e no estado saturado para os prismas de condução submerso, por demonstrarem resultados estatisticamente idênticos em seus respectivos estados. Muito obrigado pela atenção.